Eu procurei na palavra, procurei uma direção de Deus para dar continuidade aos estudos que a gente tem feito, né, no ano passado sobre o reino de Deus. Eu podemos falar do tema desse semestre, que eu tenho do retiro, que é cuidar uns dos outros. E, de fato, tem tudo a ver, né? As duas coisas têm tudo a ver. Porque a palavra diz que pelo amor que a gente tem uns pelos outros, que a gente vai ser conhecido como discípulos de Cristo. Ou seja, o reino é manifesto a partir de ações concretas, a partir de expressões de amor, e não apenas discursos ou doutrinas. E acho que talvez a gente tenha que primeiro reconhecer e pedir a perdão a Deus, porque o nosso testemunho muitas vezes é o contrário disso. Nietzsche, Kierkegaard, Gandhi já apontaram essa distorção. Gandhi disse: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo, apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do nosso Cristo. E ele foi barrado na igreja de Francos, né? No momento que ele estava buscando Cristo, né? Conhecer melhor Cristo. E quem sabe a Europa hoje já é considerada pós-cristão e já tem rejeitado Cristo por causa dos cristãos, né? Não apenas em países de maioria católica, mas também em países protestantes. Então, a gente precisa reconhecer isso e reconhecer que a gente tem muito para aprender. O texto principal não é o texto de Oséias, mas eu queria ler o texto de Oséias 4:3, porque apesar de ele ter sido escrito em 725 a.C., vocês vão ver como ele é atual. Mais de 2.000 anos atrás. Né? Ouvi a palavra... Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, vós cristãos, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. É uma triste descrição da nossa realidade atual. Né? E, de fato, se há 30% de cristãos no mundo, que as estatísticas, né, calculam, nós somos corresponsáveis por essa realidade na Terra. Né? Uma realidade em que a gente já prevê o esgotamento dos recursos naturais, como a água potável, o colapso do equilíbrio sistêmico pelo aquecimento global. Né? Então, diante dessa realidade triste, grave, dramática, eu diria, a gente tem 3 caminhos. O caminho da alienação, a gente pode ficar só cuidando das nossas coisas, da nossa igreja, viver em gueto. Mas isso não é o caminho de Cristo, né? O caminho de um ativismo que pode nos levar ao esgotamento, porque as necessidades são inúmeras e a gente não vai poder suprir. Ou então, equilibrar devoção e ação. Né? A gente buscar em Deus os recursos, a transformação interior para poder ser sinal de mudança no mundo. Né? Perguntaram ao velho sábio como foi a sua trajetória de vida, e ele resumiu em 3 etapas. Com 20 anos, eu só tinha uma oração: meu Deus, ajuda-me a mudar este mundo tão insustentável e impiedoso. Durante 20 anos, eu lutei com todas as minhas forças, até constatar, no fim das contas, que nada tinha mudado.
Com 40 anos, eu só tinha uma oração. Meu Deus, ajuda-me a mudar minha mulher, meus pais, meus filhos. E durante 20 anos, eu lutei com todas as minhas forças, até constatar, no fim das contas, que nada tinha mudado. Agora eu sou um homem velho, eu só tenho uma oração. Meu Deus, ajuda-me a mudar a mim mesma. E eis que o mundo muda à minha volta. Tá? Então, esse é o caminho de cristão, mudança interior para que a gente possa ser. Então, devoção, uma devoção que me leva a uma ação, que me leva a uma reflexão, uma meditação, uma avaliação, né? Como eu estou, de onde eu estou, do que eu estou fazendo, para poder redirecionar, me leva a um quebrantamento, me leva a uma transformação. Isso requer silêncio para entrar no quarto do coração, isso aprofundar a intimidade com Deus, e nos despir do fariseu para acolher uma outra pilha em nós e poder se transformar. O caminho é pela confissão e o arrependimento diante de Deus, que me ama incondicionalmente, que essa transformação é o amor de Deus que me leva à mudança. É o acolhimento e o perdão de Deus que me leva à mudança. Então, é isso. Deus quer nos transformar à imagem de Cristo, para que sejamos corpo de Cristo e agentes do seu reino aqui. Né? Então, o texto que eu quero ler está em Isaías 32, 1 a 8, mas eu vou ler a tradução literal do Joaquim. Eis um rei que reinará com justiça. Os líderes vão liderar com retidão. Cada um será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a tempestade. Canais de água em lugares áridos, sombra de grande rocha numa terra cansada. Os olhos dos que veem não serão mais foscos, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados discernirá, e a língua dos gagos falará pronta e claramente. O vil não será chamado generoso, e do maldoso nunca se dirá que é próspero. Sim, o vil diz coisas vis. Seu coração é fraudulento, hipócrita. Fala divagações a Deus, para espoliar o faminto e privar de bebida o sedento. Os meios do vil são maus. Ele projeta atrocidade para destruir os humildes com mentiras, enquanto a fala do pobre é justa. O generoso tem projetos generosos e se aplica a cumpri-los. Então, uma descrição do reino de Deus, que é uma descrição escatológica, mas que também é para hoje, porque o reino de Deus já começou para aqueles que consideram Deus como rei. Né? Então, acho que a primeira pergunta para a gente é perguntar-se, mas quem é que reina no meu coração hoje? E talvez uma maneira de avaliar isso é perceber como é a minha agenda. Qual é a minha agenda? O que define a minha agenda? É dinheiro, é sucesso, é carreira, expectativas, busca de aprovação dos pais, da sociedade. Nós somos chamados a aguardar a Nova Jerusalém, mas participar da construção do reino hoje. De novo, é devoção e ação. Então, a primeira autoavaliação é quem é que reina no momento, na minha agenda, né? Nas minhas prioridades. Qual o tempo que eu dedico para a devoção, para a intimidade com Deus? Aí continua, então, esse texto dizendo, cada um, tem chamado para cada um. Cada um é como. Então, não é apenas dar abrigo, né? Não é apenas, mas é ser abrigo. Cada um será como um abrigo contra o vento. Né? E como ser abrigo? Só consigo ser abrigo se eu primeiro me abrigar em Deus. Né? Davi, no Salmo 61, diz, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Né?
Então, a primeira necessidade é perceber quando estou abatida, cansada, e me aquietar, buscar esse colo de Deus, porque tendo Deus como abrigo, sim, eu posso ser abrigo para o outro. Abrigo contra o vento. O refúgio contra a tempestade. Você vê que tem uma amplia, né, a necessidade. Primeiro é um vento, me abrigo, né? Aí vem a tempestade, aí eu preciso me refugiar. A situação é tempo de tribulação, é tempo de sufoco, me sinto perseguido de alguma forma, tem perigo. E, de novo, o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Né? Então, de novo, saber me refugiar em Deus e me proteger. Me proteger de pessoas e influências ruins, vampiros emocionais, da pressão da sociedade, do consumo, do ativismo. Me proteger de mim mesma, de vozes críticas, do perfeccionismo, dos padrões que desenvolvi, né, para me proteger da dor, para se amar pelo outro. Me proteger de emoções avassaladoras, o medo, a tristeza, o desamparo. Como me proteger? É acolher sem ficar à mercê dessas emoções. Nisso também a meditação me ajuda. Poder identificar essas emoções, reconhecê-las, nomeá-las e entregá-las para Deus. Porque a palavra diz, derrama o teu coração para Deus e Ele te dará a paz, Ele encherá o teu coração de paz. Então, entregar esses fardos pesados que eu carrego e pegar o fardo de Jesus que é leve. Então, isso significa parar, identificar, reconhecer. Em vez de negar, somatizar. Correr para o colo do Pai. E ir em direção ao outro, porque eu transbordo do amor de Deus. Não para buscar no outro esse suporte, esse amparo. Porque daí eu me torno escravo do outro. Então, a palavra diz, por preço dos comprados, não vos torneis escravos de homem. Aí continua essa descrição tão bonita, tão poética e ao mesmo tempo tão real. Canais de água no deserto. Né? A minha vida, quando eu não busco Deus, quando não busco esse refrigério, ela se torna árida, seca, sem afeto. Jesus fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? Ou seja, nada pode me separar do amor de Deus, só eu mesma. Só eu mesma posso me privar desse amor, dessa fonte de água viva que está em mim. Né? E aí, à medida que eu vou encontrando essa fonte, eu me torno como a samaritana, fonte de água pura. Posso deixar o meu cântaro, as minhas cisternas rotas, as minhas buscas de outras fontes poluídas para ser fonte também para o outro. Interessante essa imagem da água, porque se eu guardar esses recursos que Deus me dá para mim, eles vão se esgotando. Né? É um pouco a imagem do Mar Morto. Quando essa água não flui, quando ela é represada, morre. Mas se eu compartilhar essa água que transborda, ela vai gerando vida. Né? É a diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Você vai essa água do Jordão, né, que passa pelo deserto, que gera oásis onde ela passa. Então, eu posso escolher, né, permanecer no deserto, tentar preencher com cisternas poluídas, essa minha sede existencial, ou buscar a fonte de água pura que está dentro de mim. Mas eu tenho que cavar, eu tenho que buscar como um tesouro escondido. Né? Eu tenho que atravessar essa camada de ativismo, de agitação, de caos interior para poder chegar nesse lugar, né? Nesse lugar dos pastos verdejantes. E sombra de grande rocha numa terra sedenta. Né? De novo, é o refrigério.
o refrigério de saber que o mal já foi vencido na cruz, né? Que o mal não vai prevalecer. Deus está comigo, que Ele me capacita a vencer o mal também. Então, nós somos chamados não apenas a amar o outro como a nós mesmos, mas a amar o outro como Deus nos amou. Né? E isso só é possível quando a gente busca esse amor em Deus. Né? Quando a gente recebe, quando a gente se permite receber esse amor. Então, cabe uma pergunta também: que tipo de suporte eu dou para mim mesma? Né? Porque às vezes eu não me permito parar e desfrutar dessa sombra porque eu estou sempre me cobrando, exigindo. Né? Em vez de me acolher, em vez de ser suporte, eu me empurro em mais ativismo, em mais realizações, em mais desempenho. Então, como eu trato a mim mesmo? Né? Que sentimento eu tenho em relação a mim mesmo? Porque para me permitir receber esse amor de Deus, eu tenho que me acolher. Enquanto eu digo, não, você não merece, não tem direito, não vai poder usar, usufruir, eu não digo. Esse amor é imerecido mesmo, não é porque eu mereço, é porque Ele escolheu me amar. Né? Então, me acolher para poder me deixar acolher por Deus. Aí, continua dizendo, os olhos dos que veem não serão mais foscos. Eu estava procurando a tradução, que é a tradução em francês, éternel, é sem brilho. O que é que tira o brilho dos nossos olhos? Né? Muitas vezes, depressão, desânimo, indiferença, acomodação. A gente se torna meio um zumbi, né? Para não sofrer. E eu sempre falo, quem quer se poupar do sofrimento acaba se privando da alegria. A gente vai se tornando insensíveis. Já não vê mais o indigente caído na calçada, não sofre por ele, mas também não tem grandes alegrias. Michel Lindbergh diz, os anos deixam rugas na pele, mas a perda de entusiasmo deixa rugas na alma. Entusiasmo é uma palavra interessante, porque quer dizer movido por Deus, enteosado, movido por Deus. A gente perde a paixão por Cristo pelo seu reino. Né? A gente se acomoda, vira religioso. Continua dizendo, os olhos dos que veem não serão mais fuscos, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E, de novo, né, a palavra diz, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. A gente tem os sentidos embutados pelo pecado, né? Por esses padrões distorcidos que a gente vai desenvolvendo. E chamado para realmente Deus vivificar os nossos sentidos, para que a gente possa enxergar. Né? O Deus citou Lewis, eu vou citar de novo, que diz, quando creio no cristianismo, como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele vejo todo o resto. Então, ouvidos atentos é um ouvido que me leva a obedecer. Ou audire, ouvir para dentro, de uma palavra obediência. Quando eu não ouço de forma atenta, isso vai gerar, pelo contrário, uma vida absurda. Eu me torno surdo e a vida se torna absurda. Então, um chamado para enxergar, né, para discernir e para ouvir. Para deixar, nesse tempo de silêncio, de quietude, de meditação, poder enxergar além das aparências. E reconhecer os talentos que Deus já me confiou. A parábola dos talentos é clara, né? Que é quem não confia que não usa os seus talentos, quem não confia na bondade de Deus. Eu não confio na bondade de Deus, eu posso reconhecer esses talentos e usá-los, multiplicá-los. Lucas 8,18 diz, vede como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado.
Então, é aquilo que eu tenho, aquilo que eu julgo ter. Eu julgo ter coisas que eu não tenho e eu não vejo aquilo que realmente eu tenho. Porque meu olhar está distorcido. Então, um processo de querer enxergar aquilo que Deus me confiou e multiplicar, ser fiel no pouco para que seja multiplicado. Né? Perdoada para perdoar, consolada para consolar, abençoada para abençoar, iluminada para iluminar. Ouvir para pôr em prática, ouvir e obedecer. Porque quando a gente ouve e não obedece, a gente vai criando esses calos, né? A gente vai criando essa dureza de coração que nos impede de ouvir mais. Em compensação, ao contrário, quanto mais a gente se doa, mais a gente tem. Ou seja, quem vive de forma egoísta é pobre espiritualmente. Não cresce. Continua dizendo, o coração dos apressados discernirá. Então, nós somos apressados. Está sempre correndo, né? Precisa parar para discernir com o coração. As coisas importantes se discernem com o coração. Né? De novo, discernir além das aparências. Aquietar-se, meditar. Discernir o quê? Discernir o caminho mau do caminho bom. Continua dizendo, a língua dos gagos falará pronto e claramente. Né? Falar claramente. O que me faz gaguejar? Muitas vezes é o medo. Né? Então, o chamado para, ali, quando fala coisa do mal, o chamado para enfrentar o mal. O mal é mal mesmo. Não pode chamar o mal de bem, o bem de mal. É um chamado para realmente discernir o mal e enfrentar o mal. Denunciar. A gente é chamado não apenas a encorajar uns aos outros, mas também a exortar uns aos outros em amor. Né? No verso 24 e 26, a palavra sincera é como um beijo nos lábios. Que lindo, né? Então, sair da nossa zona de conforto e discernir e falar abertamente. Né? Discernir o caminho mau a começar em mim. Nomear e confessar o pecado. Somente sendo honesta, posso cobrar a honestidade do outro. A verdade sem amor é devastadora, mas a verdade com amor é libertadora. Então, essa disposição de enxergar, de nomear, de confessar e de edificar o outro também. Né? Porque o outro caminho é o caminho do hipócrita, do fraudulento, que quer parecer aquilo que não é, que fala mentira, bajulações, distorce a verdade. E a coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive, que dá credibilidade ao que a gente fala. Né? O verdadeiro profeta é aquele que vive o que fala. Né? O falso profeta é aquele que engana, que só tem um discurso. Então, discernir o que é vil e o que é bom. O vil projeta atrocidade para destruir os humildes com mentiras, enquanto a fala do pobre espiritualmente, do humilde, né, é justa. O generoso tem projetos generosos e se aplica a cumprir. Então, a palavra contrapõe o vil e o generoso. Né? E o generoso, ele é generoso porque ele tem projetos generosos. O que é um projeto generoso? Não é pelo tamanho, mas é pelo objetivo, pela motivação. A gente tem os recursos em Deus. Né? E é claro que a gente é movido, assim, a gente tem um ideal, que é a Nova Jerusalém, e a gente tem um real, que é o desafio para crescer. Né? Então, o projeto começa em nós, ser filha, ser filho, reconciliado com Deus, comigo, com o meu próximo mais próximo. Né? Ser entusiasmada, ser movida por esse amor a Deus, resgatar a esperança, ser movida por Deus que me capacita. Ser ética, tratar o pecado com seriedade, ter como alvo Cristo. Né? Processo de transformação contínua, que requer perseverança, que requer disciplina, priorizar isso.
E ser generoso, ser generosa com os recursos que Deus me confiou. Para poder ser cidadão do reino já, aqui agora. Contribuir para promover os valores do reino. Justiça, solidariedade, amor, paz. Isaías 61, né? A missão de Cristo. Ele continua confiando a nós cristãos. José Comblan diz: o objeto da aliança de Deus com os homens não é cultural, mas ético. Deus promete capacitar aqueles que escolhem seguir em sua obra de justiça no mundo. Não apenas combatendo o sistema injusto, mas defendendo a causa das vítimas da violência e da opressão. Sair da zona de conforto e depender de Deus. Minha vida de oração revela o quanto dependo de Deus e qual é a minha agenda. Será que eu estou pedindo só para mim, para Deus me beneficiar, me favorecer, me poupar? Ou será que eu estou pedindo para Ele me capacitar para servir melhor? Né? Com sabedoria, com amor. Então, mais uma pergunta. Qual é o meu projeto de vida? Apenas sobreviver? Ou será que eu sou consciente da minha vocação como cidadão do Reino de Deus? Gary Algen, o fundador do International Justice Mission, que é uma missão que resgata pessoas da escravidão, ele diz assim: precisamos escolher entre uma vida medíocre no condomínio ou intensa no mundo tenebroso, onde teremos de depender exclusivamente de Deus. Nosso resgate faz parte do plano de Deus para resgatar o mundo que Ele ama. Precisamos sair da acomodação, da mediocridade, para viver o milagre de ser a presença de Cristo no mundo em trevas. E aí, então, realinhando, né, esse meu projeto de vida com o projeto de Deus para mim, posso perguntar quais são os meus dons, os meus talentos, de que forma eu posso usá-los em prol do outro. Lembrando que o dom se manifesta na fraqueza, para que Deus me capacite. Nós somos consolados para consolar. Moisés era gago, Paulo foi enviado não aos judeus, mas aos gentios. E o dom é muito mais a partir das necessidades que eu enxergo. Que necessidades fazem arder meu coração? Teresa de Calcutá, ela diz: os pobres são uma oportunidade de expressar nosso amor a Deus. Eles nos ensinam, nos evangelizam. Mas a maior pobreza é a pobreza afetiva. Então, de que forma eu posso contribuir para trazer amor, afeto? Então, é isso. Deus nos acolhe, nos abriga, nos consola, nos renova, nos capacita para ver, enxergar, ouvir, discernir e falar. E os frutos pertencem a Deus. A mim só me cabe ser fiel no pouco, com humildade, com simplicidade, com coerência e com perseverança. E lembrando que o chamado é para cada um de nós. Não o pastor, não aqueles que têm dons mais visíveis, mas cada um de nós. Que Deus nos ajude a cumprir. Amém.